primeira lembrança mesmo foi quando a gente tomou posse, né? As 6 primeiras pessoas que passaram no concurso. Nós tomamos posse em 15 de outubro de 2010 e as aulas só iam começar no ano seguinte, né? Então teríamos que organizar a questão de PPC, disciplinas e organizar o curso todo, né? E aí nós tínhamos essa sala lá na rádio durante um tempo que funcionou provisoriamente colegiado. Então a primeira recordação é quando nos encaminharam para essa sala, né? Eu sou professora aqui do curso desde o início. Eu, professor Aldenor, professor Ivan, professor Rafael, Cláudia e 2 meses depois Jefferson. Fomos os primeiros 6 professores do curso de jornalismo. E aí no início do ano de 2011 nós tivemos o ingresso da primeira turma. Me lembro o quanto eu fiquei ansiosa para o resultado do vestibular. Fazer jornalismo sempre foi um grande sonho para mim. Quando eu soube que ia ter na Unifap, eu não perdi tempo. Era uma turma que a maior parte participava, já estava no mercado, algumas até antigas no mercado, porque havia essa demanda. Então, assim, não havia nenhum curso na universidade pública, tinha muita gente que queria fazer jornalismo, já estava praticando jornalismo, já estava na área, mas não fazia porque não tinha um curso da Unifap. Eu consigo, por exemplo, guardar todos os nomes dessa primeira turma, né? A sala que nós estávamos, né, ali na rádio, ela ficava em frente ao prédio de pós-graduação, que ainda hoje é o prédio de pós-graduação da Unifap. Então, a sala de aula, o DEPLA ainda não estava pronto, né? Foi cedidas de lá, da pós-graduação. Então, era assim, a gente saía, né, e atravessava, ia para a aula. E uma lembrança, assim, legal que eu tenho, a gente fez uma gincana com eles, de integração, professores e alunos, e nós, professores, éramos da equipe, assim, a gente dividiu os professores entre os alunos, assim, então é uma lembrança legal que eu tenho de um momento de diversão, de alegria, de integração. A gente tinha, assim, um amigo, um colega de turma que era o mais idoso, o seu Barreto, mas ele era o mais empenhado. A gente ficava, assim, admirado de ver, e ele serviu, assim, muito de inspiração pra gente. Então as primeiras turmas eram de alunos mais maduros, né, por exemplo, a primeira turma. Mais maduros que eu digo até em idade, né? Mais velhos, a gente tinha um aluno de 72 anos. Depois, ao longo do curso, a gente começou a ter turmas com perfil mais jovem. Eu acho que a minha cabeça ela já mudou várias vezes durante o curso. Eu acho que é uma coisa muito boa que o curso permite, que é justamente esse experimentar e aprender e entender que jornalismo vai muito mais do que aquela percepção inicial que eu tinha. Eu acho que muitas pessoas têm muito essa ideia de que você vai fazer jornalismo, você vai trabalhar na televisão. A gente percebe que tem um leque de oportunidades muito grande. As aulas são à noite, né, do curso, mas eu vinha de manhã para saber como é que funcionavam os laboratórios, por curiosidade mesmo. E acabou que eu tive contato lá com os primeiros estágios, bolsas de monitoria também, e com o auxílio de alguns professores, participei de projetos de extensão, de pesquisa também. E aí eu fui criando esse vínculo bem forte mesmo. Então, chegou um momento que eu fazia as minhas 3 refeições, por exemplo, no RU, eu comecei a viver mesmo intensamente a universidade. E um dos momentos mais tristes, assim, na época do curso, foi a perda do nosso representante de turma, foi o Yuri Ramos. Tem até um espaço hoje na frente da rádio, né, que leva o nome dele, graças a outra pessoa também que marcou profundamente a nossa vida acadêmica, que foi o professor, o padre Aldenor. Então, quando a gente perdeu ele, eu senti um impacto, né? Eu acho que a nossa turma sentiu um impacto de perder um colega que estava todo dia ali com a gente. Caramba. Nossa. Aí eu sempre encontro a mãe dele hoje, eu fico pensando, né, como ele era um estudante brilhante, né, onde ele estaria hoje, e a gente tem essa oportunidade. As primeiras turmas, elas viveram aquilo que geralmente os primeiros anos de qualquer curso vive, né? Porque é difícil um curso ele entrar e já vir dotado de infraestrutura, de recursos. Assim, a gente ainda estava engatinhando nessa questão de laboratório e também questão científica, né?
Então, pessoal já de 2016, 2017, a gente já tinha uma estrutura assim, já consolidada, já tinha um maquinário, a parte laboratorial já constituída. A gente, de alguma maneira, estimulava os alunos, como continua estimulando, com trabalhos, mas assim, sempre também fazendo, de alguma maneira, eventos, né? Agora a gente vai ter o Conju de novo. Então, assim, desde os primeiros eventos, a gente trouxe pessoas de fora, profissionais importantes no contexto da comunicação de cada período histórico, né, desses congressos. Então, eu acho que também isso tem um peso importante para a gente, sabe? A gente também organizou um Comertec, que era um grupo de pesquisa que a gente tinha, que foi na pandemia e foi um evento internacional. Foi um evento que deu bastante trabalho, uniu muitos professores naquele momento, né? Foi para os alunos, contou muito, porque foi como se tivessem ido a um congresso internacional, num momento bem difícil da história de todo mundo. A questão da pandemia, que aí não foi só no curso de jornalismo, então nós tivemos problemas, porque as aulas pararam completamente. Culminou também com a saída de alguns professores, né, que foram para as universidades, e durante o período a gente ficou assim, porque quando sai o professor a gente não tem como repor direto, tem que fazer concurso, tem edital, tem toda uma parte burocrática que é necessária. Ali os anos pós-pandemia foram bem complicados, de 22 até 24 ali, né? O padre Adenor, ele passou no primeiro concurso, ele entrou junto com a gente. E assim, ele era o mais experiente. Ele sabia todos os caminhos de dentro da Unifap e ele tinha uma experiência muito grande na área de docência. Então, nesse início, ele era meio nosso padrinho, né? Mesmo dos professores, ele é que entendia mais, ele que sabia todos os caminhos. E, com o tempo, ele virou também padrinho dos alunos, né? Ele era muito querido. Ele vivenciou muito o curso, né? Ele, enfim, tinha uma relação com os alunos de muita proximidade, entendia muitos dos problemas vivenciados pelos alunos. A gente ficava muito na questão ali didática, de aula, né? E o Adenor, até por essa experiência religiosa dele, né, de ser padre, então ele tinha uma outra perspectiva, ele tinha uma outra atuação com os estudantes, né? Então os estudantes falavam, poxa, o Adenor, eu não larguei o curso por causa do Adenor. Olha, eu só terminei o TCC por conta do Adenor. Eu ouvia muitos depoimentos, né? Toda vez que eles iam fazer um evento, uma festa, ele contribuía, ele sempre estava ali no meio, né? Então, assim, era um professor que era muito diferenciado nesse sentido, ele era muito querido. E há um aspecto que é fundamental, né? Durante um ano ele reserva o salário dele para montar os laboratórios de curso. Comprou 30 notebooks, comprou equipamentos para rádio. Eu costumo brincar que as pessoas aonde andarem pela Unifap, que verem madeirinhas verdes ou madeirinhas vermelhas, ali está o Padre Adenor. Mas para além de adquirir, de comprar com dinheiro próprio de tudo, o Adenor ele coordenou o curso de jornalismo, então ele sempre foi uma pessoa muito parceira de pegar disciplina. Às vezes tinha disciplina que a gente não conseguia com o professor de outro colegiado, o Adenor ministrava, porque ele tinha esses conhecimentos, né? O Adenor tem graduação em pedagogia também, em direito, estava fazendo psicologia, então o Adenor ele tinha essa facilidade, né? Um cara, ele sempre foi muito estudioso. Eu só lembro do Adenor, eu tenho coisas boas, né? Principalmente as brincadeiras, as piadas que ele fazia. Então ele levava muito a sério, mas sempre com bom humor, né? Sempre de bem com a vida, e é essa lição que fica pra gente. Em 24 foi um período assim de virada de chave, 25 está sendo bem melhor. Nós agora, voltando a fazer o Conju, né? Nós estamos voltando àquela época ali, quando tu entraste, 2016, 17, 18, onde nós estaríamos ali bem no nosso ápice das nossas atividades, né? Eu estou muito otimista com os próximos anos do curso. Assim, a gente vivenciou grandes dificuldades nos últimos anos e agora a Fênix está ressurgindo das cinzas, né? Então, novos professores, a gente conseguiu readaptar os nossos laboratórios, né, as salas de aula.
Então, assim, estamos todos muito focados, fazendo acontecer, com publicações, com produções, né? Reativando esses laboratórios. Então, eu sinceramente, assim, estou muito esperançosa e acreditando num trabalho muito bom do colegiado, integrado com os alunos. O que eu espero para o curso de jornalismo é que a gente tenha mais formação, né, em outros níveis, que em algum momento a gente consiga ter professor o suficiente para ter um mestrado, talvez até um doutorado, né? Quando eu estava aqui, eu sonhei muito com essas oportunidades que eu tenho hoje. Então, assim, um sentimento que define realmente a gratidão. E a mensagem que eu deixo para quem ainda está estudando, às vezes a gente escuta que não tem oportunidade para todo mundo, que o mercado não está bacana, mas eu acredito que aquilo que a gente faz, dando o nosso melhor, a gente consegue alcançar o que a gente almeja. Uma coisa que eu aprendi muito aqui é ouvir as pessoas. Qualquer matéria, se vai para uma externa, você dá atenção para quem topou falar com você ali, que hoje, às vezes na correria, né, a gente vai, só quer pegar uma sonora. Quando um jornalista, um repórter chega em um lugar e vem alguém conversar, se abrir para você, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem na nossa profissão, é saber ouvir, né? A gente é acostumado a falar, a mostrar, mas a gente tem que saber ouvir também. Eu lembro que na minha primeira semana eu estava passando uma situação meio difícil, eu lembro que eu fiquei muito nervosa, eu passei meio mal dentro de sala de aula, porque eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu entrei nesse curso? Eu tenho muito medo de falar. E eu lembro que eu passei mal e eu sentei fora da sala. A professora Roberta veio conversar comigo e talvez ela nem se lembre mais disso. E eu falei, professora, eu sempre tive medo de falar, não sei o que eu estou fazendo aqui, será que eu estou no lugar certo? Ela falou, olha, acho que a primeira semana é um pouco difícil para dizer se tu está no lugar certo ou não, mas a gente passou 2 dias, acho que era a primeira, segunda semana que a gente estava tendo aula de verdade, falou, olha, a gente passou um tempinho dentro de sala de aula e eu já vejo um potencial muito grande em ti, na tua pessoa, dentro do que seria o curso de jornalismo para frente, das outras coisas que a gente ia fazer, ela conseguia me observar e eu acho que isso me deu muito gás. E assim como os alunos têm carinho, a gente também tem muito carinho pelos alunos, porque como eu brinco, é uma empreitada coletiva, a gente tá junto no barco, né? Então, eles brincam muito comigo, assim, eu tenho alguns episódios que foi até na tua turma, na 2017, a gente ficou sem aula na sala e eu fiquei dando aula com a lanterna do celular. Faltava só um pouquinho para terminar o conteúdo e falei, não, peraí, que deixa eu terminar. Todo mundo ligou as lanterninhas, que eram aqueles celulares mais antigos, e eu dei a minha aula lá, né? Mas sim, eles me falam assim, não, até o apagão, foi tu que chamou o apagão, né? A casa e o gato, né? E pior que até hoje eu gosto de usar esses exemplos assim, porque fica, né? Queira ou não queira, fica, né?